Pessoal, muito massa estar aqui hoje, em mais um culto da Toca online, e agora estreando o novo óculos, eu tinha que falar disso, desculpa galera, mas é o meu novo estilo, alguns não gostaram, né Adriano? Alguns não curtiram, maravilhoso, maravilhoso. Ele foi um dos que não gostaram, mas eu te abençoo em nome de Jesus, Adriano. Galera, a gente acabou de acabar a série Graça Barata. Foi muito especial essa série. Foi uma série assim que machucou um pouco o nosso coração. Realmente a palavra de Deus é uma espada que corta quem prega. Eu também fui ferido nesse processo. Corta quem ouve. A Bíblia vai dizer para a gente que a fé vem pelo ouvir. Mas esse ouvir às vezes machuca, porque a palavra de Deus é muito confrontadora para o nosso coração. E certamente foi para você. A gente falou sobre apagar o inferno, a gente falou sobre ser o próprio Deus da nossa história, falamos sobre vergonha com o Henrique semana passada. Que palavra, Henrique, te amo, meu irmão. Mas hoje a gente está num culto de tema livre. No dia 3 de julho, a gente vai começar uma nova série de mensagens que a gente está preparando, sensacional. Toda a ideia da série vai ser muito massa, mas para além disso, a gente também, semana que vem, no dia 19, a gente vai ter o Toca ID, Toca ID, onde a gente vai falar sobre a identidade da Toca, a nossa história, como a gente começou, os líderes da Toca vão estar juntos, vai ser muito especial. Mas hoje, tema livre, a gente vai falar sobre o tema ambições. Vai ser muito especial falar sobre isso com vocês hoje, e eu queria que vocês já preparassem a Bíblia de vocês e abrissem no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Então pegue sua Bíblia, abra no capítulo 1 de Efésios. Enquanto vocês estão procurando, a partir do versículo 3, queria conversar um pouco com vocês sobre ambições. Bruno, ambições é pecado? Ter uma ambição é um pecado? Não. Você ser uma pessoa ambiciosa não é o pecado. Desde que sua ambição seja direcionada para algo bom. Porque a ambição, ela às vezes pode ser confundida com a ganância. Mas ganância é uma coisa e ambição é outra. E eu te pergunto já nesse momento, qual é a sua ambição? A ambição, ela move você. Ela direciona a sua afeição, os seus desejos, os seus pensamentos. Porque você pensa naquilo que você ambiciona. Você sente prazer e alegria, ou se sente impulsionado a gastar seu tempo e energia naquilo que você tem grande ambição. Por exemplo, sua maior ambição, hoje eu perguntei a Rogerinho, ele veio conversar comigo aqui na sexta-feira, dia de sexta agora eu estou recebendo a galera para bater um papo, inclusive se você tiver interesse de conversar, abrir o coração, chorar, rir, falar de bobagem, falar de coisa séria, toda sexta-feira você pode marcar um horário para a gente bater um papo, estou muito chique, né? Mas eu perguntei para Rogerinho, qual a sua maior ambição? E aí ele ficou pensativo, caramba, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. E aí ele me respondeu, minha maior ambição é estudar para passar no vestibular e me tornar um odontólogo, um dentista. Quero fazer odontologia, eu fazia odontologia, e Rogerinho quer ser dentista. E ele falou, essa é a minha ambição. E aí eu perguntei, o que é que isso muda na sua vida, Rogerinho? E aí ele disse, o meu tempo muda, a quantidade de tempo que eu gasto nos meus estudos para me tornar um bom médico, ela muda. Mas o que, Rogerinho? Ele falou, a energia que eu gasto, minhas horas de sono, tudo altera por conta da minha ambição de passar no vestibular, minha dedicação em fazer redações para treinar, minha dedicação em assistir aulas do cursinho, e meu horário de sono, tudo muda. E eu falei para ele, e mais coisas, se você não percebe, Rogerinho. A relação com sua família muda, a relação com seus amigos, porque normalmente agora você vai começar a conviver com pessoas que também estão interessadas em estudar. Minha mãe sempre dizia isso para mim, Bruno, se você quer estudar, meus professores diziam, junte-se com pessoas que vão te estimular a estudar também, que se dedicam ao estudo, que valorizam esse tempo de dedicação. Porque se você andar com gente que não liga para isso, você também vai se afeiçoar por uma vida onde os estudos não são prioridade. Mas se a sua ambição for estudos, os ambientes que você frequenta vão mudar, as suas amizades vão mudar, porque você quer coisas que te influenciem e que te carreguem para se dedicar mais para aquilo que você ambiciona.
Isso é muito natural. Não é pecado ambicionar e que a sua vida gira em torno da sua ambição, daquilo que você deseja. Isso pode estar relacionado à profissão, isso pode estar relacionado a, sei lá, eu quero ter uma namorada, um namorado, eu ambiciono em 2021, 2022, ter uma namorada. Então agora você vai se vestir melhor, você vai tentar ter um papo mais adequado, vai parar de dar mancada na frente dos outros, e aí você vai tentar se cuidar para tentar alcançar aquela sua ambição, ou talvez a sua ambição seja ter mais tempo para a sua família, então você vai reconsiderar algumas prioridades, a organização do seu tempo, enfim. O que eu quero dizer é que quando você ambiciona por algo, a sua vida se adapta a esse algo. Porque tudo gira em torno daquilo que você ambiciona. Os seus comportamentos, seus pensamentos, suas preferências, a forma como você lida com o tempo, tudo gira em torno das suas ambições. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que as nossas ambições não se tornem ganância. Quando é que isso pode acontecer, Bruno? É quando a minha ambição é algo que eu envolvo tanto a minha vida e as áreas da minha vida, que agora eu só sei pensar nisso. Que as outras coisas da minha vida perdem valor e isso se torna a minha completa prioridade e a minha família é diminuída em valor. O meu lazer é diminuído em valor. As coisas que eu amo são diminuídas porque o meu foco é ambição. E aí, se for necessário que eu passe por cima de alguém para garantir aquilo que eu ambiciono, tudo bem. Se alguém vai ser prejudicado para que eu ganhe aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, aquilo que eu tenho como meta e ambição, tudo bem. Se alguém tem que se ferrar por isso, que se ferre. E aí isso se torna uma ganância, um desejo desenfreado, um desejo incontrolável. E aí eu saio de uma ambição positiva e entro numa ambição negativa. Mas todos nós desejamos alguma coisa. Você nesse momento tem usado os seus dias e a sua vida para lutar por algo. Por uma meta, por um objetivo, por um propósito, por uma ambição. Por mais que você diga, não, Bruno, eu não estou levando, eu estou assim, deixa a vida me levar, mas até eu deixo a vida me levar, você talvez esteja ambicionando uma vida sem preocupações, e você adapta a sua vida para viver uma vida sem preocupações, mas você sempre está ambicionando algo, sempre. E talvez você esteja ambicionando da forma errada. Talvez os seus desejos e anseios considerem essa hipótese de, se for necessário que alguém seja prejudicado para que eu alcance aquilo que eu quero, eu vou passar por cima da pessoa, ela vai ser meu tapete. Se for necessário que alguém seja pisoteado para que eu ganhe a minha promoção no meu trabalho, que alguém seja pisoteado para que eu seja o vencedor da história ou seja beneficiado em alguma situação, tudo bem, porque o importante é que eu ganhe. E todo mundo está ambicionando algo, pode estar tratando isso de forma positiva, ou pode estar tratando isso de forma negativa. Como você lida com as suas ambições? A grande questão, galera, é que como as ambições, elas regulam todo o resto da nossa vida, todo o resto da nossa existência, as nossas preferências, anseios, afeições, tudo é controlado por nossas ambições, a gente precisa se perguntar se a gente está sendo bíblico, se a gente está ouvindo a voz de Deus, se as nossas ambições mudaram depois que a gente conheceu Jesus. Se pergunte isso, depois que você passou a seguir Jesus, de fato, porque talvez você tenha sido criado na igreja e você se considere crente desde berço, mas não, você não é crente desde berço. Todo mundo precisa ter um encontro com Jesus e se converter de coração. Eu lembro do dia que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Eu nunca levantei a mão e disse, eu aceito Jesus, mas eu lembro do dia onde as coisas começaram a mudar dentro do meu ser. E todo mundo tem essa experiência de conversão, de nascer de novo. E a minha pergunta para você é, depois que você teve essa experiência de conversão, o que mudou na sua história? O que mudou nas suas ambições? Nos seus pensamentos, desejos, a forma como você se comporta, os ambientes que você frequenta, as pessoas com quem você convive, o que é que mudou na sua vida? As suas ambições mudaram? Porque
Jesus ele nos orienta a ambicionar por algo, a ter uma ambição. Um cristão, ele deve ter um desejo profundo, um desejo desenfreado. E é isso que a gente vai ler em Efésios agora, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ler junto. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Que texto extraordinário. Que verdade. O livro de Efésios é um dos meus favoritos. Vamos relacionar o que eu falei antes sobre ambição com esse texto. Ele começa dizendo no versículo 3 que todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele começa dizendo que toda a honra e toda a glória, todo louvor sejam dadas a Deus, o Pai, e ao Filho. Então primeiro aqui ele faz a distinção: existe o Pai e existe o Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Deus, o Pai, que é bendito e que recebe todo louvor, ele nos abençoou. Mas ele não só abençoou, ele abençoou em Cristo. Então a nossa bênção não é um simples abençoar, um simples beneficiar. É uma bênção que é derramada através de uma pessoa. A pessoa de Jesus. A pessoa do Filho. Então o Pai nos abençoou através do Filho. Esse Pai que recebe honra, glória e louvor, ele derrama sobre os seus filhos bênçãos. E essas bênçãos são derramadas através de uma pessoa. A pessoa do seu Filho. E ele nos abençoou com todas as bênçãos. Perceba o que ele diz aqui: ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. O que ele está querendo dizer aqui é que toda a provisão que nós precisávamos para viver a nossa vida com Deus, o nosso caminhar, o nosso seguir Jesus, foi provido por Deus através de Jesus. Jesus ele não veio simplesmente para viver nessa terra e simplesmente morrer. Não. O que Jesus veio fazer mudou a história da nossa vida, a história da humanidade completamente. Ele nos abençoou, ou seja, se você está fraco, ele tem força para te fortificar, para te fortalecer. Se você está ansioso, ele tem consolo e cuidado para te oferecer. Se você está sendo tentado, ele tem a força da sua glória, do seu poder, da sua influência. Ele tem o seu espírito para te influenciar, para te fortalecer, para te guiar, para te direcionar. O que você estiver precisando, se você está carente, ele é presença para você, ele é companhia na sua história.
quando fala aqui que Ele te abençoou em Cristo, é que tudo que você precisar na sua história, na sua vida, espiritualmente falando, Ele vai te abençoar, Ele vai prover, Ele vai te dar, porque Ele fez isso na pessoa de Jesus. Tudo que você precisar, no seu corpo, mente, espírito, Ele já te deu na pessoa de Jesus. Mas Ele continua, Ele diz no versículo 4, que mesmo antes de criar o mundo, preste atenção, não foi depois que o homem pecou que Ele resolveu agir. Foi antes de criar o mundo, ou seja, antes de ter feito o homem, antes de ter criado a terra, antes de ter feito a humanidade inteira, antes de ter criado os animais, as galáxias, as estrelas, antes de qualquer coisa ter sido feita ou criada, Deus nos amou. Ele nos amou antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de ter criado qualquer coisa que a gente conhece e até as coisas que a gente não conhece, Ele nos amou. Deus nos amou. Você percebe o absurdo que é essa frase? Deus nos amou. Ele amou pessoas como eu e você, completamente indignos do amor de Deus. Pessoas que dizem que vão amar Ele amanhã, mas ainda hoje o traímos. Ainda hoje dizemos não, quando prometemos que iríamos dizer sim. Ainda hoje dizemos que não vamos fazer o que prometemos, mesmo há um minuto atrás dizendo que iríamos. Ele diz que ama pessoas que ele sabia na verdade, que iriam traí-lo. Inclusive o filho dele, quando estava na cruz, crucificado, morrendo pelos pecados daqueles que estavam batendo nele, ele não dizia, bando de miserável, espero que Deus puna vocês. Não, ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus nos amou. E esse Deus que nos amou, Ele não só nos amou, porque Ele podia só ter amado e deixado a gente se lascar no inferno. A gente ser condenado, baseado na nossa própria responsabilidade e mérito. Mas Ele não fez isso. Ele nos amou e esse amor que Ele teve, fez Ele agir. Porque o amor, ele sempre demanda uma ação da nossa parte. Se eu digo que amo a Deus, mas isso não me faz amá-lo e amar meu próximo, eu sou mentiroso. O amor sempre demanda ações. Porque o amor que é internalizado precisa ser externalizado também. A gente precisa entender isso. O Deus de amor nos amou, mas esse amor não ficou só aqui dentro. Ele agiu. De que forma? Ele nos escolheu em Cristo. Eu não tinha mérito nenhum, eu não tinha capacidade alguma, ou habilidade alguma, referência alguma para Deus olhar para mim, apontar para mim e dizer, Bruno, eu vou te escolher porque realmente você é bom, porque realmente você tem mérito, porque realmente você é um cara que eu vi na minha presciência que iria me seguir. Não, Ele me escolheu sem eu ter feito nada de bom, sem eu ter mérito algum, sem ter motivos algum para alguém me aplaudir. Pelo contrário, Ele me escolheu porque Ele me ama, e essa é a única coisa que me confere valor. Se eu tenho valor para Deus, é porque Ele escolheu me dar valor, e não porque eu sou de alguma forma valioso. Não, Ele me amou, por isso me escolheu. Mas essa escolha que foi antes da fundação do mundo, ou seja, antes da gente ter feito bem ou mal, Ele nos escolheu. Essa não foi uma escolha qualquer, foi uma escolha em Cristo. Ele primeiro nos abençoa em Cristo, e agora Ele nos escolhe em Cristo. Porque a escolha dele não poderia ser simplesmente, vou escolher Bruno, porque eu sou mau. Mas Ele nos escolheu através de Jesus. Foi por causa do que Jesus iria fazer naquela cruz, naquele sacrifício que mudaria tudo, que Ele me escolheu. Porque se a escolha dele fosse deliberada por causa da minha maldade, Deus seria injusto. Mas Ele não é, Ele é justo. Então Ele me escolheu em Cristo. Ele me abençoou através de Cristo. Ele me escolheu através de Cristo. Então perceba que tudo gira em torno de Cristo. Deus
ele também tem uma ambição. Assim como nós temos ambições, Deus também tem ambições. A diferença é que as nossas ambições são frustradas. A gente deseja coisas e a gente não consegue. Mas Deus consegue tudo o que deseja. Tudo o que Ele quer fazer, Ele faz. Tudo o que Ele ambiciona, Ele faz. Se Deus deseja, se realiza. Só que o tempo de Deus não funciona como o nosso tempo. As coisas podem acontecer automaticamente com um piscar de dedos, ou um piscar de olhos, um estalar de dedos, né? Um estalar de dedos ou um piscar de olhos. As coisas podem acontecer para Deus. Mas Ele também pode ser paciente. Foi assim que Ele foi com a gente. O Romanos vai dizer para a gente, Paulo vai dizer para a gente, que Deus ele foi paciente, longânimo, deixando impunes os pecados, até que viesse o tempo onde Jesus viria, e toda a punição do pecado recairia sobre uma pessoa, sobre a pessoa de Jesus, e Ele pagaria o preço pelo nosso pecado. Ele seria crucificado no nosso lugar, assumiria a nossa morte, Ele assumiria. Jesus tomou o nosso lugar e foi crucificado quando nós deveríamos ser. Ele foi paciente, Ele esperou o tempo certo de completar a sua grande ambição, o seu grande desejo. Iria acontecer, mas não foi no estalar de dedos, no piscar de olhos. Ele foi paciente, teve um processo até chegar lá. E Ele fez isso porque Ele tinha um grande plano de redenção. Mas aí você me pergunta, Bruno, qual é a ambição de Deus? A ambição de Deus era morrer por nós? Ou existe uma ambição que antecede essa escolha, esse amor, esse sacrifício? Tem. E a gente vai ler aqui. Ele nos escolheu em Cristo. Mas Ele nos escolheu para algo. Ele nos escolheu para sermos santos e sem culpa. Mas aí eu pergunto para você, você consegue ser santo baseado no que você faz? Não, você não consegue. Você consegue ser sem culpa baseado no que você faz? Não, você não consegue. E como é que eu faço para ser santo e sem culpa? Por isso que Ele nos escolheu em Cristo. Porque é só nele que eu consigo ser separado do pecado. E quando a gente lê essa palavra santo, não é no sentido apenas de pureza, mas no sentido de ser separado, distinto. Por que Deus é santo? Não é só porque Ele é puro e sem pecado, mas porque Ele é diferente de qualquer outra coisa que você tenha visto na história. Ele é santo porque Ele é totalmente outro. E Ele nos chamou para ser completamente distintos do mundo. É como água e óleo. Eles estão em contato, ou seja, nós estamos em contato com o mundo, mas nós não nos misturamos. Nós somos distintos, nós somos um povo de Deus, um povo de propriedade dEle, como nós lemos. Nós estamos em contato, nós temos que conviver com o mundo, nós comunicamos com o mundo, mas nós não somos do mundo, nós só estamos nele. Nós não nos misturamos. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e não nos misturarmos com o mundo, mas a gente se mistura, né? Você sabe que a gente se mistura muitas vezes. A gente peca. E isso nos atribui culpa. Mas Ele nos escolheu para ser sem culpa. Então, como assim, Bruno? É exatamente por isso que Ele nos escolheu em Cristo. Porque é Cristo que nos torna distintos. Porque agora, quando Deus olha para nós, Ele não olha simplesmente Bruno. Ele olha um Bruno aspergido no sangue de Jesus. Ele olha Jesus antes de mim e pensa, meu filho é o primogênito dentre muitos irmãos, e atrás de Cristo está o irmão dele, Bruno. E nós somos dessa grande família de Deus, e Deus nos escolheu, e quando Ele nos olha, Ele nos escolhe em Cristo, ou seja, Ele está olhando para Jesus, e Jesus é santo, Jesus não tem culpa, então eu que estou atrás de Jesus, também sou santo, também não tenho culpa, porque Jesus morreu por mim, porque Ele pagou o preço necessário. Mas aí Ele continua, Deus fez assim, porque Ele nos predestinou para si. E quando fala predestinou, é que Ele destinou antes de acontecer qualquer outra coisa. Antes de qualquer acontecimento, Ele nos deu um destino. Antes de qualquer coisa que tenhamos feito, qualquer coisa que tenha acontecido no mundo, Ele nos destinou para algo. Ele nos deu um fim, um lugar para onde nós estamos indo. Só que perceba qual o destino que Ele está falando. Ele está dizendo que Ele nos predestinou para si. Ou seja, Deus nos destinou a Ele mesmo. Deus não está nos enviando para um lugar. Deus, Ele não está levando a gente para um lugar diferente, para uma nova dimensão. Não, não é isso. Deus
está nos levando para Ele mesmo. Ele está carregando a gente para estar em sua companhia para sempre. Ele nos escolheu, nos amou, em Cristo nos abençoou e nos predestinou, ou seja, definiu o nosso destino. E o nosso destino é Ele. Ele é o nosso destino, é para onde nós estamos indo. Para nos adotar como filhos. O propósito de Deus era esse. Eu destino vocês a mim. Mas não é só quando vocês morrerem. Começa aqui, como a gente falou na série Simplesmente Cristão. Começa aqui, começa agora. Vocês já são meus. Eu adotei vocês como filhos. Vocês fazem parte da minha família. Vocês são meus filhos, irmãos de Jesus. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês são adotados como filhos. Por meio do quê? Por meio do esforço de vocês, por meio das habilidades, das capacidades. Não, por meio de Jesus Cristo. Ele nos abençoou em Jesus Cristo. Ele nos escolheu em Jesus Cristo. Ele nos predestinou em Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Tudo por conta dEle, para a glória dEle, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja honrado, para que Ele seja o centro de todas as coisas e o fim e propósito de tudo. Deus fez assim, versículo 6. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Então, por que Ele nos abençoou em Cristo? Por que Ele nos escolheu em Cristo? Por que Ele nos predestinou em Cristo? Por que Ele nos adotou em Cristo? Para o louvor da sua graça gloriosa. Deus tem uma ambição. O louvor da sua graça gloriosa. Mas essa ambição de Deus, esse zelo pela sua glória, não é como a gente, que ambiciona e, se for necessário, a gente passa por cima dos outros para conseguir o que a gente quer. Não é como a gente, que nossas ambições se tornam ganância. Não é assim que funciona com o nosso Deus. É para o louvor da sua graça gloriosa. Deus não é do tipo que passa por cima de alguém para conquistar suas ambições e seus desejos. Deus é do tipo que deixa passarem por cima dele. O nosso Deus é do tipo que, ao invés de crucificar alguém para alcançar o que deseja, Ele é o crucificado. O nosso Deus é do tipo que não poupa esforços para alcançar a sua grande ambição, a sua glória, mas para isso Ele não faz alguém ser prejudicado, não faz alguém perder. Não. O nosso Deus glorioso e bom, Ele não poupa esforços para demonstrar o seu amor. Por isso que Ele nos abençoa, por isso que Ele nos escolhe, por isso que Ele nos adota, por isso que Ele nos predestina. Mas Ele não faz isso a troco de alguém ser prejudicado. Ele é o prejudicado. Ele é o que sofre. Ele é o que é pisoteado. Ele que é tapete para que possamos passar por cima. Ele é o prejudicado. Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, para o louvor da graça gloriosa de Deus, que Ele derramou. Eu vou repetir tudo de novo. Ele abençoou, escolheu, predestinou, adotou e derramou sobre nós uma graça gloriosa. Através de quem? Do seu Filho amado, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente, Ele derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento para que a gente pudesse entender tudo isso. Para que a gente pudesse olhar o exemplo da graça que se prejudica para abençoar o outro. E pudesse entender isso e replicar. Porque quando a gente olha para essa graça, olha para esse entendimento, olha para esse propósito, para essa ambição, o desejo de Deus, a gente usa novos óculos, tão bonitos quanto esse meu amarelo. Ele usa novos óculos, novas lentes na verdade. Lentes que agora não compreendem as coisas segundo as ambições do velho homem. Mas agora eu sou um novo homem. Jesus me salvou, eu nasci de novo.
E quando eu percebo que Ele me abençoou, de novo, predestinou, adotou, escolheu, derramou graça sobre mim, agora eu coloco novos óculos, novas lentes. E agora eu enxergo o mundo de uma forma diferente, com uma nova perspectiva. A perspectiva da graça gloriosa. Que para alcançar minhas ambições e meus desejos, eu não preciso necessariamente ganhar. Eu posso perder. Porque eu já sou mais do que vencedor. Não, o versículo em Romanos não é somos mais que vencedores por meio dos meus méritos, por meio das minhas habilidades. Não, é por meio daquele que me amou. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Então, se eu já tenho vitória, tudo bem perder. Porque a minha ambição não é ganhar. A minha ambição é o louvor da graça gloriosa que Deus derramou sobre mim. E aí ele continua, ele fala: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Aquilo que Ele não fez no estalar de dedos ou de forma imediata, no piscar de olhos. Agora essa vontade secreta se revelou. O bom propósito, do versículo 9. O cumprimento do bom propósito de Deus, a vontade secreta de Deus se revelou na pessoa de Cristo Jesus. E qual é essa vontade secreta, esse bom propósito? Versículo 10. O plano é este. No devido tempo. No devido tempo. Essa frase diz tanto. No devido tempo. Mostra que Deus, Ele não quer cumprir as suas ambições a qualquer custo. Quer cumprir o seu desejo a qualquer custo. Não. Ele tem um plano. Calma. Eu estou no controle. Confia. No devido tempo. Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. E além disso, em Cristo, sempre em Cristo, galera, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Nós servimos a um Deus que faz com que tudo ocorra de acordo com sua vontade, mas Ele é um Deus que diz no devido tempo. Sem pressa, eu estou no controle. Os meus desejos, minhas ambições, aquilo que eu quero, eu faço, acontece. Mas eu fiz isso no devido tempo e eu não fiz de qualquer jeito. Eu fiz na pessoa do meu filho. Eu fiz em Jesus. Com um propósito maior, com a vontade secreta de Deus, a ambição internalizada do coração de Deus que se externalizou em Cristo. Qual foi? Colocar todas as coisas no céu e na terra sob a autoridade de Jesus. Agora tudo está sob a autoridade de Jesus. Todas as nossas ambições se desfarelam diante dessa verdade. Todas as nossas defesas de tentar lutar contra Deus, de tentar rivalizar a nossa vontade contra dele, elas são desarmadas, esfareladas diante da vontade daquele que controla tudo, diante da autoridade daquele que tem céus e terra sob seu domínio, Cristo. Eu escutei uma frase de um filme, não sei se vocês já assistiram na Netflix. Paulo, o apóstolo de Cristo, estava conversando com Guga e Mateus esses dias, a gente foi almoçar junto, e Mateus me relembrou essa cena de filme, e eu fui assistir o filme de novo, só para relembrar, e eu me emociono, só de pensar nisso. Me emocionei na hora, me emocionei vendo o filme, me emociono agora. Na verdade é algo que não tem na Bíblia, mas eles inserem no filme. O filme é sensacional, assista. Eles assim, Paulo diz pro romano lá, ele diz: a vida é como um homem que com sua mão pega as águas de um oceano com sua mão e ergue, traz até si. E a vida do homem é essa água escorrendo pelos dedos. E a vida dele é isso, até que a água acabe. Ele vive a vida e aquela água vai caindo. E ele vive
por aquela água que está na mão dele. O homem que não conhece Jesus, ele vive dessa forma, por aquele punhado de água, que vai se esvaindo com o tempo que vai passando, até que não sobre mais nada. Mas a vida dos seguidores de Jesus é como o oceano inteiro. O homem vive por aquele punhado de água, mas os homens que vivem no reino de Deus, eles vivem por um oceano inteiro, por uma água que nunca seca, que não vai se esvair com o passar do tempo, que o tempo vai passar, mas vai ter água, não vai faltar água, porque a água é viva, e aquele que beber vai ser como uma fonte que vai jorrar para sempre. A gente não vive por esse punhado de água, a gente vive pelo mar inteiro. Nosso Deus é esse Deus que destrói nossas ambições, destrói nossos sonhos e coloca as ambições dele, os desejos dele, as lentes dele, para enxergarmos o mundo, para vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que está no coração de Deus, com a ambição maior de Deus. E qual é? O louvor da sua graça gloriosa. E ele termina dizendo: o propósito de Deus era que em nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Esse era o propósito, dar glória a Deus. E quando vocês creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês um selo, que é o Espírito Santo. E esse Espírito que vive em vocês é a garantia da herança, até o dia em que Cristo nos resgatará. Veja o que ele diz aqui, galera. Ele nos resgatará como sua propriedade. Para quê? Para o louvor da sua glória. Nesse momento eu diria para vocês ficarem de pé, mas não tem ninguém aqui agora, mas talvez em casa você pudesse fechar seus olhos. E nesse momento eu queria que Deus tocasse no mais profundo do seu ser, no âmago da sua existência, e mostrasse quais são as suas ambições, pelo que você está vivendo. Porque Jesus viveu por uma coisa, Ele viveu para o louvor da graça gloriosa do seu Pai. Porque Ele tinha um propósito, tornar eu e você propriedades dEle. Mas essa ação de Deus, ela não foi um fim em si mesmo. Ele nos abençoou, sim. Ele nos escolheu, sim. Ele nos predestinou, sim. Ele nos adotou, sim. Ele derramou sobre nós graça gloriosa, sim. Mas Ele fez disso tudo. Ele fez isso tudo por um motivo muito claro. Para o louvor. Para o louvor. Para o louvor. Para o louvor. Para o louvor da glória de Deus. É por isso que nós devemos viver. Porque se a gente entende isso, galera, agora a forma como eu trato meu amigo muda, a forma como eu me comporto no colégio, os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu convivo. Agora eu aceito perder, eu aceito ser pisado, eu aceito ser crucificado, porque o meu Jesus, Ele viveu para a glória, e Ele se comportou assim, mesmo sem merecer. Deixe Deus esfarelar suas ambições hoje, deixe Deus destruir os seus sonhos, e colocar o propósito dEle no seu coração. Porque se Ele for prioridade na sua vida, não é que você vai deixar de sonhar, de ser um bom profissional, sonhar em ter uma família, sonhar em passar no concurso ou num vestibular, ou ter uma namorada, um namorado. Essas coisas podem ser prioridades, mas existe uma prioridade que vem antes, e ela norteia todas as outras. Ela define como todas as outras vão se comportar. É viver para o louvor da graça gloriosa. A gente vai cantar uma música agora que se chama Tudo é para a Sua Glória. Ela diz que há um propósito eterno, que há uma razão para a sua existência. Há um propósito eterno, que como a gente leu aqui, foi antes da criação do mundo. Tem um propósito eterno, uma razão para a existência.
E as ambições e os outros sonhos que não se encaixam nesse propósito eterno, nessa razão para a existência, um dia eles vão cair ao chão. É como a água que está escorrendo da mão do homem que não conhece Jesus. Um dia ela vai se esgotar. As nossas ambições um dia vão se esgotar. Os nossos sonhos um dia vão se esgotar. Tudo um dia vai acabar, galera. Mas aquele que segue Jesus, aquele que vive por esse propósito eterno, que entende que tudo é para a sua glória, que tudo é para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele tem preeminência, que Ele tem prioridade, que Ele é o primeiro, antes de qualquer outra coisa da minha vida. Ele vive por esse oceano. Ele entende que a vida é só esse punhado de água e que não vale a pena viver só por isso. Tem algo muito maior para você viver. Meu convite hoje para vocês é: ambicionem viver para a glória de Deus. Vivam por isso. Vivam por esse oceano inteiro, por essa graça preenchedora. Porque aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. Pai, destrói os nossos corações. Esfarela as nossas defesas, Pai. Faz cair as nossas vontades imperfeitas e egoístas. E levanta hoje em nós uma única ambição, somente uma ambição: te amar, Jesus, te agradar, te honrar, viver para a sua glória. Porque o nosso vazio só pode ser preenchido com a sua perfeição. As lacunas do nosso ser só podem ser preenchidas com a graça gloriosa de um Deus que nos escolhe, que nos adota, que nos ama incondicionalmente. E que assim como Jesus viveu para a sua glória, hoje a gente se arrependa de toda a nossa insistência em viver para a nossa glória. Seja honrado hoje, Senhor. Mude as coisas de lugar hoje em nós. Em nome de Jesus. Amém.